Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Vamos continuar então essa série de mensagens que eu estou conversando com vocês acerca do amor de Cristo, acerca da prática da palavra. Isso é muito, mas muito importante, irmãos, porque não adianta nós termos todas as revelações, seja no tocante ao corpo de Cristo, à eleição, a besta do Apocalipse, a mulher e o dragão, a marca da besta, eternidade, milênio, volta de Jesus, grande tribulação, se nós não vivenciarmos o que Cristo mandou nós fazermos, que está lá em 1 João, no capítulo 2, verso 16. Aquele que se diz estar nele deve andar como ele andou. Então, nós devemos andar em amor. E eu quero ler com vocês um texto que está lá em Colossenses. Você vê que o apóstolo Paulo, ele vira e mexe, ele fala sobre profecias, era muito letrado nas profecias, mas ele também foca na praticidade de vida. Então eu não posso ficar aqui apenas falando sobre profecias, falando sobre visões de profecias, mas se não focarmos na prática. Se a gente parar de focar na prática achando que nós não precisamos mais ouvir isso, alguma coisa está errado. Ok? Vamos lá. Colossenses capítulo 3 em diante. Vamos ler paulatinamente. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se você já nasceu de novo, buscai, imperativo presente, as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então ele está dizendo aqui, você tem que buscar as coisas que são do alto, você tem que buscar as coisas que são de cima. Por quê? Porque você já ressuscitou com Cristo. Correto? A mensagem que eu trouxe ontem, lá de Mateus, no capítulo 6, o que Jesus falou para a multidão que está ali? Vocês ficam buscando a comida, a bebida, o vestido, essas coisas, os gentios também buscam. Mas agora vocês vão buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque o vosso Pai é bem saber do que vocês necessitais. Então, como vocês agora estão num outro nível, numa outra dimensão, vocês não vão ficar correndo agora atrás do vil metal. Vocês vão buscar o reino de Deus, vocês vão buscar a justiça do reino, e o Pai que cuida de vocês, que ama vocês, que vai dar o melhor para vocês, ele vai te dar exatamente aquilo que você precisa, porque o vosso Pai bem sabeis o que necessitais. Isso é andar pela fé. Correto? Ele continua dizendo, olha só, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. Agora você está focando o seu pensamento às coisas celestiais. Você não pensa mais como um homem natural. O homem natural, ele vai pensar assim, eu vou me casar, uma mulher falando, né? Eu vou me casar com um homem cheio da grana, com um homem bem sucedido, com um homem bem estabilizado, para eu não ter que passar necessidade. Uma mulher natural, um ser natural vai pensar dessa forma. Mas uma pessoa espiritual não vai pensar assim, porque ela sabe que o dia de amanhã ninguém sabe o que acontece. Se casar com alguém financeiramente um sinal de que ela vai conseguir viver sempre bem, ela está errada, porque não é isso que a Bíblia ensina. Você vê lá no livro de Jó, que a esposa de Jó casou com um homem rico, um homem justo, temente a Deus, e olha o que Deus fez com Jó. Né? Agora, Jó diz, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você está preparado para isso? Ou você só pensa nas coisas que são dessa terra? Porque os homens naturais, eles fazem planos, projetos, mas a minha Bíblia diz que quem decide é o Senhor. A minha Bíblia fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais ele fará. Então você entrega o caminho a ele, você espera nele, e o melhor ele tem para você. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Claro que nós temos sonhos, claro que nós temos desejos, claro que nós temos projetos. Mas os nossos sonhos, desejos e projetos têm que estar alinhados com os sonhos, desejos e projetos de Deus. E aí? E se Deus mandar você ir para a África? Você não vai querer? Você quer ir para o Havaí, né? E se Deus quiser mandar você lá para a China? Ah, você não vai querer, você quer ir para Paris, né? Então, nós temos que parar de pensar nas coisas que são da terra. Eu não sou nenhum masoquista querendo, ai Deus, bate mais isso, muito chicote em cima de mim. Não é isso. Mas uma vez que eu sou servo de Deus, eu sou escravo dele, eu falo o que o apóstolo Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ainda que eu tenha desejos e quero o melhor, no fim de tudo eu sou um escravo de Deus. E eu vou, como está lá em Apocalipse, eu sigo o cordeiro para onde o cordeiro vai. Não importa para onde ele vá, mesmo que seja para o matadouro. Certo? Então vamos lá. Verso 3. Porque já estás mortos. Olha só, isso aqui é para quem está morto, para quem não vive mais para si. Para quem não vive mais para si, não pensa mais nas coisas dessa terra, deixou de ser materialista, aquela pessoa que tem uma semente de estar cheio de espinhos, né, que são as riquezas e as seduções desse mundo. Pessoas que estão muito viva, ela está cheia de pensamentos materialistas dentro dela. Tá? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vossa vida que ainda vai se manifestar na glorificação. E vai falar isso no verso 4. Ó. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Verso 5. Mortificai. Você vê que ele coloca aqui, ó, buscai, pensai e mortificai. São coisas que nós temos que fazer continuamente. Mortificai, pois os vossos membros, ou seja, a vossa natureza pecaminosa, que estão sobre a terra. Aí ele vai dizer, a prostituição, pecados de prostituição, fornicação, adultério, ok? Relacionamentos ilícitos, impureza. Você se lembra do que ele falou lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8? Do mais, amados, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, se alguma coisa boa nisso existe, nisto pensai, ou seja, isto ocupe o vosso pensamento. Então, a nossa vida tem que ser uma vida totalmente dedicada a Deus, uma vida que você coloca os seus pensamentos para cima. E isso não é apenas um discurso, isso não é apenas uma maneira de falar bonitinho, lindinho, para ficar legal na foto aí na hora da pregação. Não, isso aqui tem que ser prática de vida, gente. Vamos continuar. A impureza, né? O apetite desordenado, glutão, fominha. Aquela pessoa que não está com fome, mas quer comer. Não consegue mais encaixar nada na barriga, mas a pessoa não consegue deixar de comer. É o tempo todo pensando em comida. Tempo todo. Qual é o princípio disso, gente? O princípio é o domínio próprio. Se você for ler lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 21, vai estar dizendo uma lista imensa lá das obras da carne. Entre elas, né, tem ira, peleja, dissensão, heresias. Aí vai dizer glutonaria. Também está lá. Aí tem a lista das obras da carne, e dentro da lista das obras da carne tem a glutonaria. No verso 22 vai falar sobre os frutos, no singular, fruto do Espírito. E aí está incluído o domínio próprio. Então o domínio próprio ele faz um contraponto à glutonaria, que é um apetite desordenado. Ok? Então, temos que prestar atenção nisso, porque isso daqui não é apenas uma palavrinha bonitinha, legalzinha. Isso é para ser vivido.
A salvação não é para quem tem a maior revelação, né? Muita revelação. Revelação não quer dizer nada se não tiver acompanhado com a palavra de Deus e a sua prática. Foi isso que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caíram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei como um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E caíram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e foi grande a sua ruína. Agora, você observa que rocha ali no grego é Petra. É a mesma palavra utilizada lá em Mateus no capítulo 16, quando ele fala acerca do Cristo, né? Que ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, e sobre esta Petra, sobre mim, sobre o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, a pessoa que está edificada em Cristo, por isso que diz: se já ressuscitaste com Cristo. Aí ele diz: e a vossa vida está escondida com Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. O segredo está no Cristo. O segredo está você se encher de Cristo. Aquele texto que eu citei de Gálatas 4,19, até que Cristo venha a ser formado em vós. Como que Cristo é formado em vós? A gente já vai chegar lá, tá? Então, vamos continuar, olha só. Versículo 5 ainda, né? Eu parei no apetite desordenado. A vil concupiscência, ou seja, as obras da carne, tá? A avareza, que é a idolatria. A concupiscência, você pode também pegar aquele texto de 1 João, no capítulo 2, versículo 15, que o apóstolo João lhe diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Então, o que é a vil concupiscência? É a concupiscência das obras da carne, do amor às coisas deste mundo e o ego, a soberba, a ostentação dos bens que a pessoa possui. E a Bíblia chama isso de vil concupiscência. E logo em seguida ele vai elencar: e a avareza, que é a idolatria. Você já viu como que é difícil alguém se libertar de uma idolatria? Você já viu como que é difícil alguém se libertar de um ídolo? Você já viu como que é difícil alguém deixar de adorar uma imagem, um ser que não vale nada, o vil metal? Pois é, as pessoas que amam o dinheiro, não é o dinheiro que é o pecado, não é? Mas o amor ao dinheiro leva a pessoa a essa idolatria. Tudo envolve dinheiro. E eu acabei de citar um exemplo aqui no início do vídeo, que eu falei de pessoas que escolhem outras pessoas para casarem baseado nas suas condições financeiras, achando que o mundo espiritual que Deus ele tem para nos aperfeiçoar não passa pela vida financeira, que é uma garantia líquida e certa de que amanhã Deus pode chegar e tirar tudo daquela pessoa se Ele quiser. E de repente, aquela pessoa que não tem nada, Deus pode chegar e dar tudo para aquela pessoa. E aí o que foi desprezado, Deus vai lá e exalta. Tem pessoas que ainda não conhecem o Deus de Israel. Está pensando no Deus de Israel com a mente das coisas dessa terra. Está faltando Bíblia. Ok? Versículo 6. Olha o que acontece com pessoas que têm esse comportamento. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pessoas que têm esse comportamento são desobedientes. Ok? Nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nela. Então isso é um comportamento de gente que é do mundo. Ok? Mas agora, lança fora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, pessoas maliciosas, ok?
da maledicência, gente que fica falando mal dos outros, meu Deus, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando nós viemos a esse mundo, viemos com uma imagem caída, mas quando nós nascemos de novo, estamos passando por um processo de restauração segundo a imagem daquele que nos criou. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, o apóstolo Paulo ele fala que também aos que antes conheceu, também os predestinou, e os chamou, e os justificou, a fim de que eles sejam conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então nós fomos conhecidos, predestinados, nós vamos ver mais uma vez essa palavrinha aqui em Colossenses 3, para sermos conforme, ou seja, tomar a forma daquele que é primogênito. Por isso que lá em João 12, 29, Jesus falou que eu sou o grão de trigo, mas se eu não morrer, eu ficarei só, mas se eu morrer, vou dar muito fruto. O que está querendo dizer com isso? Eu sou o grão de trigo, grão não é semente, grão já é algo maduro. Ele diz, eu sou um homem maduro, mas se eu não morrer, eu serei um único, um primogênito isolado. Mas se eu morrer, eu vou dar muito fruto, eu vou gerar uma safra de grãos de trigo semelhantes a mim. Então o propósito é formar pessoas com a mesma mente e também com o mesmo pensamento de Jesus, e principalmente sentimentos. Então é para ficar segundo a imagem daquele que o criou. Ele vai dizer que não há grego, que não há judeu e tal. Versículo 12. Revestimos, pois, como eleitos, está em conformidade com Romanos 8, 29, eleitos de santos e amados, de entranhas de misericórdia, íntima compaixão. Não é apenas uma misericórdia, mas são entranhas de misericórdia, algo que está arraigado, que ninguém consegue tirar de você. Mas é só de misericórdia? Não, é entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, entranhas de humildade, entranhas de humildade, entranhas de humildade. Não deu bug não, é para você gravar isso no seu coração. Mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. E sobretudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados. Romanos 8, 29 de novo. Tá? Em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Verso 16 é interessante. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então vamos destacar umas palavrinhas aqui que a gente vai ler no outro texto para a gente encerrar essa mensagem. Ele diz assim: revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Palavra que ninguém gosta de usar hoje. Tá? Perfeição. Aí ele diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Ok? Agora vamos pegar esse texto aqui de Colossenses e vamos linkar com o de Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior,
para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Como é que Cristo pode abundar em mim? Conforme está lá em Colossenses 3. Só tem uma maneira de Cristo abundar em mim, é pela fé. Só que é em fé em quê? Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Interessante. Então eu realmente tenho que me debruçar na palavra, eu tenho realmente que meditar na palavra, e não como algo que foi mandado fazer, mas algo que seja prazeroso para mim. Isso está lá em Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes do quê? Antes de eu me assentar na mesa dos escarnecedores, ouvir o conselho dos ímpios, né? Tudo isso. Só ler o versículo 1. Aí diz assim, ó: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então, cada vez mais que eu medito na palavra e eu creio no que está escrito, Cristo ele se abunda dentro de mim. Cristo ele cresce dentro de mim pela fé. E aí Cristo está sendo formado em mim, junto a Colossenses 3, Efésios 3, Gálatas 4. Vai unindo os textos e vê como é que eles se comportam diante desse ensino. Aí olha só: a fim de estando arraigados e fundados em amor. O que é arraigado e fundado? É entranhas de amor. Que ele vai repetir isso lá com outras palavras em Colossenses capítulo 3. Todo esse processo de pensar, buscar, mortificar, abundar em Cristo, todo esse processo só tem validade se você crê que isto é possível. Uma vez que você crê, a palavra se abunda. Uma vez que ela abunda, você fica mortificado, ou seja, o seu eu mortifica, a sua natureza pecaminosa, os seus membros que estão sobre a terra. Tudo isso acaba sendo eliminado, porque você está morrendo para si mesmo. E Cristo está crescendo em você, e aí você acaba se tornando a imagem, realmente, conforme a imagem daquele que o criou. Lembra da palavra que foi falado lá em Colossenses 3? Vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Olha aí aqui de novo, aqui, ó. Efésios 3:18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, não é apenas com uma pessoa só, né? Um ou dois, é todos os santos. Deus quer o aperfeiçoamento do corpo, com todos os santos. Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o quê? O amor de Cristo, meu irmão. Tudo isso é para conhecer o amor de Cristo. Lançar fora toda a ira, toda heresia, toda glutonaria, disse-me-disse, fofoca, maledicência, mentira. Despojai-vos de tudo isso, porque já vos revestistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo que se renova a cada dia. Já vos revestistes, já vos despistes, né? Você já se despiu do velho homem com seus feitos e já vos vestistes ou revestistes do novo homem que se renova para o conhecimento de Deus, irmão. Então o propósito de tudo isso é nos fazer sermos semelhantes a Jesus em tudo. Amar como Ele amou. Amar como Ele amou. Mas Ele não quer apenas que você ame. Ele quer que você ame de tal forma que você conheça perfeitamente qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É o que Jesus nos ensinou a fazer. Amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei.
É um mandamento. Isso é tão lindo, irmãos. E conhecer o amor de Cristo. Isso excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento. O amor de Cristo é maior do que todo entendimento. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 13. No versículo 13, ele fala: permaneça agora a fé, a esperança e o amor. Não é para você perder a sua fé naquilo que você crê. E não é para você perder a sua esperança naquilo que você espera, nas coisas que ainda vão acontecer. Mas o maior destes três é o amor. Permaneça com o que você tem, mas não deixa o amor, porque o amor é maior do que tudo isso. Aí ele diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então você vai ser tomado de toda a plenitude, é a redundância da redundância, né? Tomado de tudo, você vai ser tudo de tudo de tudo. De quem? De Deus, tá? É tomado de toda a plenitude de Deus. 4 coisas. Tomado toda a plenitude de Deus. É a redundância da redundância da redundância. Porque tomado é tudo. Todo é tudo. Plenitude é tudo. E Deus é tudo. Meu irmão, tudo que Deus é, Ele quer que você seja também. Isto é maravilhoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Traduzindo o que o apóstolo Paulo falou, existe um poder dentro de nós que opera no nosso interior, que é infinito, além do nosso raciocínio. Meus irmãos, vale ou não vale a pena conhecer o amor de Cristo? Isso é melhor do que todo o entendimento. Conhecer a palavra de Deus e você fazer toda essa matemática da palavra de Deus, buscar sabedoria, ler Apocalipse. E eu tenho autoridade suficiente para poder falar sobre isso, porque eu tenho mais de 300 vídeos de aula de escatologia aqui. Mas há uma necessidade de nós voltarmos ao primeiro amor. A gente não pode deixar que a palavra da revelação nos torne grosseiros, nos torne arrogantes, nos torne sectaristas. Acabamos de fazer os mesmos erros que a igreja sempre fez, que é dividir as pessoas. Eu tenho a revelação, meu grupo é da revelação, o seu não é, fica aí, fica quieto, não vem para cá. Aqui é o grupo dos grandões, você é o grupo do baixo clero. A gente acaba cometendo os mesmos erros. Ao invés de nos unirmos e sermos um no Senhor, porque a manifestação é com todos os santos participando, não vai ser com pessoas isoladas. E às vezes a gente acaba nos isolando de tal forma, né? E a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 18, versículo 1, aquele que se isola está em busca dos seus próprios interesses e está longe do conselho dos sábios. Então, de repente, essa sabedoria não é tão sábia assim, porque o que se isola não está seguindo o conselho dos sábios e está, muitas das vezes, em busca dos seus próprios interesses. Agora, para a gente fechar isso daqui, tá? Eu vou ler 1 João, capítulo 4, versículo 16, para a gente encerrar com chave de ouro. Olha só. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito, olha a palavra perfeito de novo. Quando a palavra perfeito aparece, ela é sempre vinculada, tá, a amor. Ok? É você amar como ele ama. Pessoas que amam como Jesus ama são perfeitos.
Jesus falou isso em Mateus 5,48. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O contexto é toda voltada para a praticidade da palavra. Mansidão, misericórdia, ser humilde, né? Dar uma face, bater numa face, dar outra. Está tudo voltado para isso aí. Tá? Versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo temos confiança. Por quê? Porque qual ele é? O que Deus é? Deus é amor. Qual ele é? Somos nós também neste mundo. Ou seja, o que Deus é? Deus é amor. O que eu tenho que ser neste mundo? Amor. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Gente, se tem um dos assuntos que eu mais gosto de falar, além de escatologia, é falar sobre o caráter de Cristo. E vou te dizer, tem muito campo bom. Muito campo bom. A seara é enorme para você ensinar acerca do amor de Cristo. Porque a vaidade das revelações ela também atinge uma boa parte dos filhos de Deus. E não pense que não. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo estava vivendo isso. Pessoas que diziam ser de Apolo e outros de Paulo. E ele vai dar uma ripada neles, dizendo que um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, na verdade, todos nós precisamos um dos outros. Glória a Jesus por essa palavra. Fique com essa mensagem em nome de Jesus e que Cristo abunde cada vez mais nos nossos corações. Fique na paz.